Olá, bom dia você produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora os nossos boletins dão destaque ao mercado sucroenergético, mais precisamente ao etanol, porque a gente viu aí que nas últimas semanas, nas usinas o etanol teve uma queda, o indicador CPEA nos mostrou isso e a gente quer entender um pouco melhor como essa situação deve se prolongar nas próximas semanas, se esses repasses serão feitos ao consumidor, porque a gente teve um início de ano com os preços do biocombustível bastante elevados. Para entender todo esse cenário, a gente vai conversar com a Ivelise, ela que é pesquisadora do CPEA. Ivelise, bom dia. Bom dia para vocês, bom dia. Bom dia. Ivelise, introduzir aqui os nossos internautas falando um pouco sobre o cenário do etanol, que você vai ajudar a gente a entender todo esse contexto. A gente iniciou um ano de 2021 com os preços do biocombustível elevados, período de entre-safra, repasses por parte da Petrobras influenciando nos preços da gasolina, que refletiram também no etanol. E agora a gente tem um novo cenário aí com novos isolamentos por conta da pandemia do coronavírus em alguns estados do país. Contextualiza para a gente todo esse cenário de alta do biocombustível e agora esses repiques de baixa. Sim, vamos lá. Os preços do etanol hidratado e anidro, eles vinham em alta desde a segunda quinzena de dezembro, quando a gente via aí o movimento ascendente do preço, que foi se estendendo até, na verdade, o comecinho do mês de março. De lá para cá, os preços sofreram uma queda bastante expressiva, especialmente na última semana. E quais foram os motivos, Como a gente teve uma influência muito grande pelo acirramento das medidas restritivas para o controle da Covid no Brasil, então algumas distribuidoras acabaram se afastando de fazer novas compras. Dessa forma, os preços eles foram influenciados pela queda acentuada na demanda. Além disso, as recentes desvalorizações externas do petróleo também reforçaram essa retração do lado comprador. Nesse cenário, os demandantes, as distribuidoras, elas seguiram apenas trabalhando com estoques adquiridos anteriormente. Certo. E, Ivelise, a gente, então, diante desse cenário de queda nos preços por parte das distribuidoras, a gente deve ter esses repasses ao consumidor? Estava até conversando na pré-entrevista com você, falando, ainda no posto aqui perto não chegou essas quedas. Como é que esse cenário deve ser visto aí pelos consumidores, Ivelise? Sim, essas quedas elas devem sim acontecer ao passo que os estoques das distribuidoras eles forem diminuindo. O que a gente observa é que o produto que está chegando aos postos para nós consumidores finais, ele ainda é um produto adquirido anteriormente, quando os preços ainda apresentavam altas expressivas nas usinas. Então, as distribuidoras elas acabaram sim repassando esses aumentos no preço que ela vinha pagando para os postos. Dessa forma, a gente deve ter uma variação negativa, uma queda nos preços para o consumidor final, num período médio de 4 semanas, quando essas quedas devem chegar para nós consumidores finais. Entendido. Então, aí a gente pode esperar que esses repasses ainda serão feitos ao consumidor. Ivelise, uma outra questão é o cenário de alta recente, Vamos voltar a esse assunto, porque a gente teve aí preços bastante relevantes, E queria saber, nas análises de vocês aí do CPEA, levando em consideração o ano anterior, a safra anterior, como é que estava esse cenário de preço? A gente teve recordes registrados no indicador do etanol apurado pelo CPEA semanalmente? Sim, a gente teve valores semanais bastante altos e maiores em termos nominais se comparados a outros períodos da safra anterior. Mas ainda assim, quando fazemos um cálculo do indicador mensal do mês de abril de 2020 até o mês de fevereiro de 2021, tanto o etanol hidratado quanto o etanol anidro ainda...
Bom, a gente perdeu a conexão ali com a Invelise, a gente vai reestabelecer para a gente conseguir concluir essa informação que ela estava falando para a gente, né? Em relação aos preços do etanol registrados no mesmo período do ano passado para esse ano, porque a gente teve aí, então, um valor bastante expressivo apurado nas últimas semanas. No entanto, ela contava para a gente que no comparativo mensal, a gente ainda não teve valores recordes, né, que apareciam sim nas apurações semanais do indicador CPEA. Então a gente vai voltar, né, a falar com a Ivelise para entender um pouco sobre isso. Ivelise, você consegue nos ouvir? Sim, agora eu consigo. Perfeito. Tivemos um probleminha técnico, imagino eu. Isso, Ivelise, estava falando aqui aos nossos internautas, né, em relação à sua comparação com o indicador semanal e também as análises mensais, porque elas não ficavam tão diferentes em relação ao ano anterior, né? Isso. Na verdade, o que eu falava para vocês é que numa análise parcial da média da safra do hidratado e do anidro, considerando o período de abril do ano passado a fevereiro deste ano, o preço de ambos os combustíveis ainda fica 1,5% abaixo para cada um deles. Isso ocorreu porque em abril e maio do ano passado, foram 2 meses especificamente, quando os preços ainda estavam num patamar muito baixo. Então, nós tivemos um começo de safra com um preço muito baixo na usina. Depois, ao longo dos meses, que o preço foi evoluindo. E isso aconteceu de forma sucessiva. Isso aconteceu de junho até fevereiro desse ano. Então, todos os meses nós tivemos aumento no preço dos produtos, etanol hidratado e etanol anidro. Uhum, perfeito. Ivelise, em relação à chegada da safra de cana, né, oficialmente agora no mês de abril, né? Qual é a expectativa que a gente pode perceber para o mercado, né, e também para o consumidor que está sentindo lá na ponta final, né, esses altos preços do etanol? A gente pode ter, né, com maior oferta no mercado, a gente pode ter, sim, um valor um pouco mais baixo, né, do etanol, ou a gente ainda deve acompanhar também atentamente essa questão do petróleo e da gasolina, esses repasses feitos pela Petrobras, como é que esse cenário se contextualiza? Então, o cenário no mercado de etanol especificamente, ele é afetado por várias variáveis, né? Vamos falar assim a grosso modo. Isso porque o etanol ele tem como concorrente direto também a gasolina. E quando nós olhamos o preço dele, ele também tem uma grande influência de outros fatores. Por exemplo, o preço do anidro na bolsa, que é o contrato de Arbob. Nós temos também o preço dos petróleos negociados nas bolsas de Londres e de Nova York. Então, são fatores que a gente acompanha de perto para tentar mapear e entender um pouco mais o comportamento dos preços. Além da questão, né, do fator demanda interna. Até porque quando a gente pega o etanol, boa parte desse produto que é fabricado no Brasil, ele é consumido internamente. E alguma parte dessa produção é exportada. Mas, falando um pouco da safra, que está prestes a começar, 21-22, o que a gente observa pelas consultorias e pelos bancos é uma perspectiva de uma menor produção, uma menor moagem de cana para essa temporada. Isso porque a gente teve alguns problemas, né, alguns fatores agrícolas, alguns fatores meteorológicos que acabaram influenciando no desenvolvimento e na qualidade da matéria-prima. Mas ainda assim, a gente precisa também ponderar que boa parte dessa cana que as usinas devem começar a moer agora em abril, ela deve ser direcionada para a produção de açúcar. Então, como já aconteceu na safra passada, devemos ter um mix um pouco mais açucareiro em comparação ao mix de etanol. Uhum. E esse é um cenário que a gente deve acompanhar, então, ao longo da safra, ou isso já está definido, Ivelise? Então, o que acontece? Isso, na verdade, é uma projeção, né? É uma programação que as usinas fazem, que elas podem, sim, manter esse mix ao longo da safra. Mas existe também a possibilidade, por fatores diversos,
que ela faça um pouco de inversão nesse mix. Então, em algum momento da safra, ela pode sim flexibilizar a produção dela, diminuindo o açúcar e aumentando o etanol. Uhum, perfeito. Claro que ainda é muito cedo, né, para a gente analisar isso, mas a gente vê aí, né, as consultorias apontando uma possibilidade, uma perspectiva de uma safra um pouco menor nesse ano, né, de cana-de-açúcar, no Brasil, né, principalmente no Centro-Sul. E a gente já vendo 2022, esse período de entre-safra de 2022, a gente pode ter um cenário novamente complicado de entre-safra em relação aos preços do etanol? Eu falaria que é um pouco precoce para a gente falar isso, viu? Embora a gente trabalhe com curto prazo, ou até em alguns momentos curtíssimo prazo, o mercado de etanol, como os outros mercados agrícolas, eles têm dependência de muitos fatores, né? Como eu já mencionei para vocês durante a entrevista. Então, há de se considerar fatores meteorológicos, fatores comerciais, fatores institucionais também. Então, para esse momento, eu diria que a safra está prestes a começar, para a maior parte das usinas, meados de abril. A gente deve sim ter um processamento menor de cana, né? E a gente deve ter aí um mix muito mais voltado para o açúcar ao invés do etanol. Com certeza. Muitas, né, informações ainda a gente deve acompanhar ao longo desse ano, né? A gente está aí só no início do ano, né, Ivelise? Então, muitas informações a gente ainda vai Isso. repercutir durante o ano e, claro, queremos contar com a presença de vocês aí do CPEA para entender melhor esse cenário do mercado de etanol. Sim, até mesmo questões políticas, questões governamentais que acabam, às vezes, fugindo, né, um pouco mais aí do comando, né, fogem aí de condições de mercado, né, acaba dependendo muito mais do governo do que propriamente do setor, né. Sim, e vamos então acompanhar, claro, as suas informações aí através do CPEA durante todo o ano, viu, Ivelise? Muito obrigado pelas suas Sim, informações a por gente, enquanto e nos falamos certamente sim, durante todo o ano. sim, ficamos à disposição, sim, vamos conversando. Perfeito. Bom, então conversamos aí com a Ivelise, né, Razera, ela que é pesquisadora do CPEA, ela deu para a gente aí informações bastante importantes em relação ao mercado do etanol, esse mercado, né, que no início de 2021, na verdade, final de 2020, início de 2021, a gente teve preços do etanol bastante altos, né, e agora nas últimas 2 semanas o indicador CPEA mostrou aí uma queda. No entanto, essa queda por parte das distribuidoras, né, nos preços trabalhados pelas distribuidoras, ela ainda não chegou ao consumidor final, né, a ponta final. Então, isso deve acontecer aí no prazo de até 4 semanas, segundo as estimativas do CPEA, para que os preços se equalizem. E, claro, a gente tem aí a safra de cana-de-açúcar tendo início agora neste mês de abril, né? Então, nos próximos dias aí a gente deve já ter uma produção chegando por parte das usinas ao mercado e, claro, que isso também acaba refletindo diretamente na oferta disponível no mercado, né? Mas a Ivelisa também mencionou vários outros fatores que a gente deve acompanhar. A expectativa de uma safra de cana-de-açúcar um pouco menor nesse ano, só que existem ainda diversos outros fatores que podem influenciar todo esse mercado, né? Clima é um dos pontos ressaltados, né? Então a gente, claro, vai acompanhar de perto toda essa situação ao longo desse ano de 2021, né? E, claro, você, produtor rural, vai seguir aqui com a gente acompanhando todo esse cenário. Bom, vou lembrar vocês que a gente tá com todas as nossas redes sociais super ativas e vou pedir que você siga o Notícias Agrícolas no YouTube para assistir também as nossas entrevistas ao vivo, poder comentar, né, as nossas entrevistas, os nossos boletins. E a gente também está no Instagram, está no Twitter, também está no LinkedIn e, claro, no Facebook, tá bom? Então acompanhe a gente, segue o Notícias Agrícolas em todas as redes sociais para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Daqui a pouco tem mais boletins ao vivo e você fica por aí para acompanhar todas as informações do setor.